De volta, já estamos de volta aqui com Identidade Geral pela sua rádio e pela TV Novo Tempo. Antes do intervalo, eu estava aqui questionando o Dr. Marcos Eberlin sobre o evolucionismo, a teoria do design inteligente. Se você perdeu essa parte da nossa conversa, pode acessar o nosso site, você vai ter acesso a esse programa completo, além, é claro, das outras entrevistas. novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo. Lá você tem o primeiro bloco e todas as nossas entrevistas. Dr. Marcos, o senhor é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente passou aqui por esse assunto já no primeiro bloco, mas me diga, quais são as marcas, quais são as provas realmente científicas, e não pseudocientíficas, mas as provas científicas, de que existe um criador, existe alguém que planejou esse universo assim como a gente o vê hoje. O senhor chama de designer. Wagner, a gente sabe em ciências distinguir quando o efeito é causado por forças naturais e quando ele é causado por uma mente inteligente. Há padrões, há características, as assinaturas de uma mente inteligente, elas são facilmente detectadas pela ciência. A gente sabe fazer isso em arqueologia, em pesquisas do programa SET, em forense, em ciências forense, quando você quer saber se foi uma morte natural ou um assassinato, se um avião caiu por forças naturais, ou se foi derrubado por um terrorista, ou piloto, ou copiloto, não é? Claro. A gente sabe, a gente não viu a vida sendo formada, a gente não esteve lá, mas a gente tem a vida, tem o universo nas nossas mãos. E a gente pode usar essas mesmas estratégias para verificar se aquele efeito foi causado por forças naturais ou por uma mente inteligente. A gente só não conclui pela mente inteligente porque a mente inteligente foi excluída por decreto da ciência. Mas quando a gente coloca as duas causas possíveis sobre a mesa, coloca a vida, a gente vê ali assinaturas muito claras da ação de uma mente inteligente. A informação, por exemplo, que rege a vida é totalmente arbitrária. Não existe nenhuma lei que conseguiria explicar. Foi uma mente inteligente que estabeleceu o código da vida, como o código ASCII do computador foi uma mente inteligente que o fez. Claro. A complexidade da vida é extremamente irredutível e sofisticada. Então, processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam ter dado esse pulo imenso de matéria inanimada até as formas complexas de vida que a gente precisa para que um primeiro organismo seja chamado de um organismo vivo. E tem uma pergunta básica, assim, que todo mundo faz. Bom, se a gente tem esse processo evolutivo tão comprovado, por que não continua? Por que esse processo não continua? Por que a gente não está vendo outros macacos se tornando homens? Por que a gente não vê outras vidas marinhas saindo dela para conseguir ir para a Terra? Bom, e se é um processo evolutivo, o primeiro foi o Homo sapiens, segundo o Darwin, por que mesmo o homem já não está numa outra escala evolutiva depois de tantos anos que a humanidade é conhecida como ela é conhecida? Wagner, a saída clássica dos evolucionistas é que eles vão te dizer que isso demora milhões e milhões e milhões de anos. E a nossa amostragem é muito curta, então a gente nunca vai ver. Então, o tempo, é o São Tempo, né, que faz os milagres na evolução. Então, se você vai perguntar por que você não está vendo a evolução, porque você teria que viver milhões e milhões de anos para verificar isso. Mas há formas também de a gente verificar essa sequência ao longo do tempo. Por exemplo, o registro fóssil. Se a gente não está aqui para observar, pelo menos as formas de vida estão sendo depositadas no registro fóssil ao longo dos anos. E a gente vai no registro fóssil, pasmem todos, não é? Por mais que você aprendeu com seu professor de biologia e tudo mais, o registro fóssil é a grande pedra do sapato da evolução. Você vê lá essas transformações lentas, graduais e sucessivas que a evolução assume, elas simplesmente não aparecem lá. Você vai no registro fóssil, não tem dinossauro, de repente aparece dinossauro e de repente o dinossauro desaparece. Você vai lá, tem tartaruga, 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 tartaruga e a tartaruga desaparece. Você não tem o ancestral da tartaruga, não tem o ancestral do morcego. Você vê que as formas básicas, os tipos básicos de vida, no início você tinha muito mais, você está diminuindo. A gente está diversificando, mas está diminuindo cada vez mais o número de tudo o contrário. A árvore da vida está de cabeça para baixo, parece que a vida surgiu em vários pontos desse planeta. Então, o São Tempo, que faz os milagres, né? Ele não é tão milagroso assim, porque o próprio registro fóssil o refuta.
A evolução lenta, gradual e sucessivamente não é vista nas rochas. E não há como a gente apelar para o tempo, né, que a gente não está observando, porque o registro ao longo do tempo da vida refuta isso. O doutor Marcos, o senhor participa de vários debates, né, entre evolucionistas e aqueles debates acalorados, eu já vi alguns deles. Dentro dessa sua experiência, se eu tivesse que te fazer uma pergunta assim, doutor Marcos, me dê, na sua opinião, o argumento mais forte, de repente não precisa me explicar ele de forma toda complexa, mas qual é o argumento realmente científico, através da química talvez, que é a sua área de formação, um argumento imbatível de que o design inteligente é uma realidade e não o evolucionismo? Qual você me daria? A informação bioquímica, Wagner, com certeza. Você vai no núcleo da célula, você vê que a célula é formada de matéria, de energia, você tem máquinas e tudo mais, mas você vai no núcleo, no centro da célula, e o que é que você encontra lá? Um software. A informação pura, é uma informação arbitrária, é um software com letras químicas, com toda uma lógica estabelecida por uma mente inteligente. É como se encontrar um pendrive, né? Eu dou esse exemplo. Você está andando assim, você encontra um pendrive, você conecta no seu computador, você vê que tem softwares, que tem coisas, muitos dados, estratégias ali, né? Toda uma programação, toda uma lógica de comandos e tudo mais, que foram feitos com propósito. Isso é uma evidência fortíssima, é irrefutável. Existem leis da informação que dizem que a informação só emana de uma mente inteligente. Ela não pode emanar de matéria e energia. E que realmente uma mente inteligente orquestrou esse software. E o software é extremamente sofisticado. O Bill Gates já disse uma vez, Wagner, que o software da vida é muito mais sofisticado do que o software da Microsoft. Ele tem estratégias, é uma estrutura top-down, hard disk-like, como eles falam, parece um disco de computador. Ele tem mais de 8 códigos embutidos nele, a informação é zipada, é encriptada. É um absurdo de evidências ali naquela informação do código da vida que apontam como nunca antes para uma mente inteligente. E é muito difícil de refutar isso. É ir contra os dados e contra a lógica, não dizer que aquilo ali é uma evidência fortíssima da ação de uma mente inteligente no universo e na vida. O senhor comentou sobre os fósseis e que eles são a grande evidência do evolucionismo, mas, na verdade, se a gente pensar direitinho, é a maior pedra no sapato do evolucionismo. Sim. Existe alguma pedra no sapato do design inteligente? Existe algum argumento que o senhor ouve e é difícil conseguir explicar para quem não entende ou não acredita no design inteligente? Eu acho que a grande pedra no sapato do design inteligente não são os seus pressupostos, não são suas estratégias. Ele é 100% ciência. Ele é ciência na sua mais pura essência. Ele é melhor ciência que a ciência que a gente faz hoje. O problema grande do design inteligente são as suas implicações indiretas. O design inteligente, não há como você negar isso, aponta para uma mente inteligente, aponta para um ser inteligente, aponta para um criador. E se você for analisar... Aponta para Deus. Se você for analisar do ponto de vista teológico e filosófico, o melhor candidato é Deus. E o melhor candidato é o Deus bíblico. E isso realmente é repugnante para muitos na ciência. E isso para a mídia, como a gente falou. Para a mídia, para todo mundo. E, então, o que acontece? O design inteligente ele não é aceito hoje em ciências, por quê? Por causa das evidências? Não, elas são inúmeras. Por causa dele não ser ciência? Não, é ciência na sua mais pura essência. Ele não é aceito porque as pessoas não gostam do design inteligente. E cientista não deveria ter gosto, mas ele tem. E ele não gosta do design inteligente, fala, então eu não quero saber dessa teoria. Eu vou continuar com a minha e vou defendê-la até a última gota de evidência. Mas, infelizmente, está acabando. O pote está secando da evolução. Essa tentativa de desvincular a ciência da religião, ela é ilusória. As duas áreas se sobrepõem. Não tem como não ser. A ciência que vai falar sobre as nossas origens
necessariamente vai ter implicações religiosas e teológicas. Ou ela vai negar a Deus, ou ela vai confirmar a Deus. Então, a gente tenta desvincular alguma coisa que não é impossível de ser desvinculada. Se eu acho que só tem matéria e energia nesse universo, e se eu acho que eu fui criado por um processo evolutivo, uma grande explosão, Big Bang, aquela poça primordial formou o ser que lenta, gradual e sucessivamente, passando pelos chimpanzés, chegou na gente, chegou pelo ancestral símio comum que se dividiu nos chimpanzés e nos homens. O que eu vou ver? Não existe mais nada do que matéria e energia nesse espaço, não existe sobrenatural, Deus não existe nenhum ser que eu vou ter que dar contas a ele e tudo mais. Se eu percebo que não, que forças naturais seriam incapazes de fazer tudo isso, eu falo, opa, existe algo mais que matéria, energia e espaço. Talvez exista um Deus, talvez o Deus bíblico realmente seja verdadeiro. E não há como desvincular isso. As conclusões científicas sobre as nossas origens terão necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. Claro. Então, o que o cientista tem que fazer? Ele tem que saber que isso vai acontecer. E quando ele vai fazer ciência, ele tem que deixar a sua posição, a sua cosmovisão, o seu gosto em casa. É isso que os cientistas não estão fazendo hoje. O cientista hoje tem gosto, o cientista é naturalista, o cientista tem que ser ateu, ele não pode crer em Deus, ele não pode, não é? E aí ele vê, poxa, design inteligente? Não, de jeito nenhum. Dizem que a ciência que a gente faz é laica. Não é laica, isso é outra falácia, né? Absolutamente a ciência que a gente faz hoje não é laica. É uma ciência comprometida com o naturalismo, com o ateísmo, e uma ciência que defende uma posição filosófica e teológica, que não deveria ser assim, não é? Ô, Dr. Marcos, para terminar aqui, o senhor faz várias palestras, participa de debates, como eu disse, inclusive tem um vídeo ótimo seu de uma palestra sobre o dilúvio que a gente assistiu aqui na produção, é um vídeo muito interessante e tem lá questionamentos veementes sobre a teoria e a gente acompanha lá a sua postura respondendo as perguntas. Esse debate não incomoda o senhor? O senhor acha que o debate é válido? Como é que é a sua cabeça quando está nesse momento e debatendo de forma tão dura, às vezes, esses contra-argumentos? Ô Wagner, eu costumo dizer que consenso é coisa de político. E política com consenso é uma coisa extremamente chata, né? Uhum. A ciência é divertida porque a gente debate, a gente tenta refutar a teoria do outro. E não há nada mais divertido do que a gente sentar numa mesa, ter duas pessoas com posições opostas e a gente sentar e discutir e debater e colocar os nossos argumentos a favor ou contra. Então, o que querem eliminar da ciência é a graça da ciência, que é o debate, o contraposto. Uma ciência que fecha com uma teoria não é ciência, vira dogma, vira religião. Aí sim, é a religião do ateísmo, do naturalismo. A ciência não fecha com teorias, a ciência fecha com a discussão das teorias, com o debate. Então, eu me sinto extremamente confortável fazendo esse debate, porque é assim que se faz ciência. A gente vai em direção à verdade quando a gente questiona as nossas teorias, quando a gente questiona os nossos caminhos. Quando a gente para de questionar o nosso caminho, talvez a gente esteja indo para o abismo. Aí que está o problema. E não está percebendo. Então, debater é preciso, e debater é a graça da ciência. Então, eu não me importo com essas críticas de pseudocientista e tudo mais, porque são críticas feitas fora do espírito científico. A ciência é feita para debater, e debater todas as causas e todas as possibilidades, inclusive a causa inteligente, mesmo que ela leve a Deus. E daí? A gente não está aqui para defender posições, a gente está aqui para dar a resposta certa, a resposta verdadeira à população que nos paga o nosso salário. Claro. Dr. Marcos Eberlin, parabéns pelas pesquisas. Como eu acredito em Deus, no Criador, nesse designer, eu espero que ele continue o abençoando e continue fazendo com que essas pesquisas avancem, a gente continue cada vez tendo argumentos mais importantes, mais palatáveis para toda a sociedade, para toda a comunidade, para que a gente entenda de onde a gente veio.